que é a nossa vida? O que é a vida? Tiago fez uma definição que a vida é um vapor que aparece por um instante e depois se dissipa. Muito rápido. O salmista diz que a nossa vida é como a erva. Ela viceja e seca. É muito rápida. Salomão, que foi o homem que teve mais experiência com mulheres na vida, ele escreveu um livro inteiro sobre vaidade, onde ele procura mostrar que tudo na vida é vaidade. Vaidade não é só quando a gente chega na idade que está aqui. Vaidade. Vaidade é isto que a gente aspira e nada tem. Não tem significado. E hoje nós recebemos um papelzinho com 3 textos bíblicos. O primeiro era Gênesis, o segundo era Eclesiastes, o terceiro era Amós. E o que é que dizia no primeiro? Deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e ambos serão um. Quando 2 se tornam um. E agora quando um se tornam 2. Porque ele diz que é melhor serem 2 do que 1. Tem um lado da fusão e tem o lado da... O que é? Da fusão? Dissipação. Expansão. Pega a sua Bíblia aí, Dr. Braulio. Eclesiastes 4, 7. Em diante. Eclesiastes. Este livro, Eclesiastes, significa para ser lido na eclésia, na assembleia, na igreja. É um livro é uma categorização para a comunidade, não é um livro para isolamento. E ele então começa no verso 7. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isso ele já tinha falado de umas 10 vaidades anteriormente. Agora ele vai falar de uma outra. Qual é a vaidade? Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã. Contudo, não cessa de trabalhar e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Aí está falando do sujeito solitário. Tem ninguém. Ele é um ser que vive por seu umbigo. Não tem ninguém, não tem companheiro, não tem filho, não tem irmã, e não para de trabalhar juntando riqueza. E depois o bicho é tão desgraçado que é munheca de samambaia, nega
a sua própria alma os bens da vida. Não goza. Você já conheceu gente desse jeito? Hein? Na sua família, você já passou com uma pessoa parecida assim? Eu acho que em toda família tem um muquirana desse aí. É dentro desse contexto que Salomão vai falar da coletividade. Então, o verso 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Ó. 1 mais 1 igual a 1. Lá no início, deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e ambos serão um. Agora, aqui é 1 mais 1 igual a 2. Aqui é na caminhada. E ele coloca aqui que no trabalho é melhor ser 2. Depois, no verso... Porque se cair, um levanta o companheiro. Aí, porém, que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Não é? Solidão é horrível. Aí, verso 11. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? O Travaim diz que esse é o texto preferido dele. Ele não quer sentir gelo, frio. Pega ali. Você é uma brasa. Você, mais ou menos. Travaim. Mas esse calor aqui, gente, é o oposto da geladeira que está sobre o mundo. Anteontem, uma funcionária do Senado Federal americano conseguiu entrar em brecha e gritou. Ela é uma moça, uma senhora de muito respeito, reconhecida como estenógrafa. Louvado seja Deus, disse Reid. Ele não vai ser ridicularizado. Eu tenho aqui a letra, mas eu tenho também o discurso dela. Ele não vai ser ridicularizado. Ele não vai ser ridicularizado. Não toque em mim. Porque os seguranças quiseram pegá-la logo. Não toque em mim. Não toque. Ele não vai ser ridicularizado. A maior decepção aqui é essa nação não está debaixo de Deus. Ela nunca esteve. Se estivesse, não teria acontecido o que tem acontecido. Não teria sido. A Constituição americana não teria sido escrita pelos maçons. Eles vão contra Deus. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a dois senhores. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. E aí tiraram ela. Então, 2 senadores comentaram: eu acho que há um monte de simpatia, porque algo aconteceu claramente lá, naquele microfone. Disse
o deputado Gary Conley, a senhora Heidi está certa. O deputado Joaquim Castro disse: eu a vi em torno de quanto eu estive no chão. Outros membros que estiveram aqui já disseram que ela sempre foi uma pessoa muito agradável, coerente, mas ela gritou: não se pode servir a dois senhores. O que essa senhora está fazendo dentro do microfone do Senado americano? Já estão dizendo que ela é louca. Talvez a lucidez seja loucura. Mas nós estamos vivendo um tempo que os relacionamentos ficaram em segundo lugar. Nós queremos um sucesso da nossa imagem. Quem é que vai me levantar se eu cair, gente? E quem é que vai me aquentar se eu ficar com frio? E tem tanta gente com o pé frio. Vamos olhar um pouquinho mais para frente. Melhor. Se alguém quiser prevalecer contra os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então aqui tem um negócio que aparece no texto de repente, e eu não sei o que ele está fazendo aí. Esse cordão de 3 dobras. Porque está falando o tempo todo de 2 e de 2 e de 2 e de repente aparece 3. Então no casamento eu sei que 1 mais 1 dá 2, não, 1 mais 1 dá 1. Na matemática 1 mais 1 dá 2. Mas no casamento, como vimos hoje pela manhã, desde dos planos de Deus, o homem tem que ser um ser coletivo. Deixará o homem. O que você entende por deixará o homem pai e mãe? O que é deixar pai e mãe? É abandonar pai e mãe? Não creio que Deus tenha proposto isso para um ser. Quando ele mesmo disse que quando você pega a sua oferta, que é para cuidar dos seus pais, e chama ela de corban, você está invalidando as escrituras por causa de sua tradição. Ou seja, no tempo quando não tinha INSS, e que a viúva sofria, ou o pai velho, e o filho, para se isentar de cuidar dos velhos, desprezavam, ainda davam uma oferta para o Senhor e dizia corban. O corban é uma oferta consagrada ao Senhor, quando devia estar cuidando dos pais. Eu não posso admitir que haja um Deus que diga um negócio desse aqui e tenha a dizer para abandonar pai e mãe lá atrás. O que significa abandonar pai e mãe? Não repita o modelo que eles têm de vida, porque a vida não anda para trás. E o problema é que às vezes a gente sai de casa, mas os pais da gente não saem da gente. E nós vamos para o casamento com mãe, com pai, com tudo. E tacamos ele goela dentro dos outros. E não são 2, aí já são 4, e mais 2, 6, e lá e vem tudo. Não é para não deixar o velho morar lá no quartinho, não, senão eu estou perdido. Eu estou falando, é a interferência do modelo familiar,
que vêm para sacanear o casamento. E você traz esses fantasmas. Agora, nós precisamos tratar do drama da solidão, do indivíduo que vive numa prisão, mesmo na companhia do outro. Aí é que está o problema. Multidão Solitária foi um livro que trouxe muita provocação na década de 80, mas nós temos casamentos solitários, onde as pessoas não têm comunicação. Eu não estou falando de quantidade de palavras, já falamos isso hoje. É que a pessoa não é pessoa, ele é apenas um indivíduo. Eu só me torno pessoa no grupo, porque pessoa é um ser relacional. Indivíduo é um ser que vive para si mesmo. O indivíduo é o sujeito no singular. A pessoa é o sujeito no convívio de um relacionamento. Porque a pessoa tem som, persona. Persona. O que é persona? O som que atravessa a máscara da face. Todo artista do grego, artista do teatro grego, usava uma máscara. Mas quando ele falava, você ouvia a voz dele, e aquela voz que saía, você identificava, é o Travain, mesmo que ele esteja usando uma hipócrita. Hipócrita é a máscara. E só existe persona quando existe o audiente, aquele que escuta. Por isso que já disseram que uma mulher muda e um marido surdo fazem um casamento perfeito. Mas hoje nós vimos aqui que perfeito é uma desgraça. Eu quero viver com gente, e para viver com gente eu tenho que viver com imperfeição. Eu não quero viver com robô. Aquele que roubou a alma do sujeito, sequestrou os sentimentos, vai para o inferno, capeta. Eu prefiro gente de barro. Um dos meus arrependimentos foi quando eu ia fazer um casamento. Eu já pedi perdão para ele. Eu ia fazer um casamento e tinha botado o terno, botei a calça e a camisa branca e a gravata vermelha, bonita, e fui despedir do meu filho que estava brincando no jardim, feito lama, estava sujo. E quando ele me viu, disse: filho, papai vai sair para fazer um casamento. Ele correu para me dar um abraço, e eu disse: não. Quando uma camisa branca separa um abraço sujo. Quando não se tem tempo para relacionamento, e é mais importante você manter-se impecável do que se sujar, trocar a camisa, vestir outra e ir embora. Nós vivemos muito de rituais protocolares.
E aí perdemos essa intimidade de pessoa. A pessoa é o sujeito que convive no relacionamento. Eu estou pedindo a Deus que me dê a teologia do relacionamento e não a teologia do conhecimento, do saber. Me encantava a Dona Isabel, aquela senhora simples. Oh, você está querendo contar alguma coisa aqui? Cala a boca. Bicho falando aqui. É um cara lá do Senado americano. Dona Isabel Pontes, ia dizer que é Pontes de Miranda, é o escritor. Ela, todo mês ela comprava como é que chama? Gente, velho é um problema. Mortadela. Mortandela, que ela dizia. Mortadela. Ela comprava 100 gramas de mortadela e 5 pães. Para Léo, Thelma, Isabela, Carmita e Gleio. E levava lá em casa num pacotinho. E gastava um tempo para botar prosa. Ela aprendeu a ler na Bíblia. Era semi-alfabetizada. Mas lia. E ela tinha uma teologia do relacionamento. Ela conversava com Deus. Ela sabia como contar as coisas para Deus. Personalidade difícil, filha de escravos, sofreu muito, foi abusada, mas Deus fez algumas coisas na vida de irmã Isabel e me ensinou a ver o que é relacionamento com Deus e com as pessoas. Isso liga-se à pessoa, não ao indivíduo. Não há pessoa sem comunicação, sem comunhão, sem comunidade. Não há pessoa solitária. Indivíduo sim. Ele não compartilha. Ele não divide. Ele não é solidário. Ele é ele mesmo. O casamento é uma solução para esse problema da solidão. Mas jamais pode se tornar uma prisão. Tem muito casamento que vira uma cadeia de segurança máxima. Eu vou dar 6C do inferno. CC, e esses são 6C, que criam problemas. Eu preciso de alguém, mas eu não posso ter essa pessoa como uma refém dos meus caprichos, dos meus sentimentos, das minhas ideias, dos meus conceitos e preconceitos. Eu gosto muito desse poema, O Matrimônio,
de Gibran Khalil Gibran, um poeta sírio, humanista, mas ele disse algumas coisas bem interessantes. Ele diz assim: vocês são como as colunas do templo, que embora estejam juntas, permanecem separadas. Vocês são como as cordas da lira, que embora toquem juntas, elas estão separadas. Não façam da junção de vocês um grilhão. Deixem que o mar da vida dance entre vocês. Bebam do mesmo vinho, mas não na mesma taça. Comam do mesmo pão, mas não do mesmo pedaço. As figuras deles são muito próprias. Casamento não é algemação. Ninguém pode jogar frescobol por obrigação, nem por competição. Frescobol é jogo de simplicidade. Ele levantou aqui 4 coisas muito interessantes. O casamento são 2, mas é uma só provisão. É um trabalho comunitário. É melhor serem 2. É melhor ter melhor recompensa na labuta. Lá na sua casa, de quem é a carteira? Tem 2 contas ou uma só? Alguém disse: lá em casa eu ajunto e a minha mulher espalha. Digo, tá. O que um homem ganha com a carreta, uma mulher tira com a colher de café. Tudo isso é forma de saber que esse casamento está doente. É meu ou é nosso? Isso aqui é meu. Tá bom. No casamento são 2, mas há uma só proteção. Ou coisa boa, é o tal do afeto. Hoje cachorro está ganhando de gente de 10-0. Hã? Disparado. Nós não temos mais nem tempo de coçar as costas do outro. E eu que sinto uma coceira aqui, num ponto, eu não sei de onde vem isso. Papai tinha e eu tenho. E às vezes eu tenho que arranjar um poste. Igual cavalo velho, né? E ficar esfregando. Isso é cavalo velho. Cavalo velho faz isso. Porque não tem ninguém para coçar. Ah, tem aquela mãozinha do Paraguai que você... Eu tenho uma em casa. Tem uma. Mas isso perde a gostosura do coçar. Morcego é o bicho que a gente devia aprender, morcego. Aqui nós temos uma família de morcegos. Mas os morcegos hematófagos, é fácil você acabar com uma colônia. Você pega um e passa uma pasta nas costas dele, aquele que recebeu a pasta vai matar 36. Depois ele morre. Porque os outros vão lamber. Existe o verbo morcegar, que é assunto de colônia, de comunidade. E eles vão se esfregar, vão se lamber, e aqueles 36 morrem, depois ele morre. É a média.
Como está faltando morcegação nas famílias. No casamento, são dois, mas há um cuidado. Quando um cai, o outro levanta. Eu fico já pensando, eu chego em casa procurando minha mulher. Nós só somos nós dois. Se ela demora além do tempo, tinha que chegar às 7 horas, não chegou às 7, eu já fico caçando onde é que ela está. No trânsito doido como nós temos aqui, não é fiscalização. Tá tudo bem? Tá, então tá bom. E se tá muito calado lá em casa que eu chego, tá muito silêncio, tem alguma coisa errada. Deixa eu ver o que tá. Tem que ver se a mulher tá viva. Porque só somos nós dois. Se tiver silêncio demais, ela não está. Porque quando ela não tem ninguém, ela canta. Eu fico calado. Mas eu tenho que procurar. Que nós só somos nós dois. E no casamento também tem uma premiação. Se alguém quiser prevalecer um contra o outro, o cordão de 3 dobras aparece. E eu acho que esse cordão de 3 dobras aqui só pode falar da Trindade Santa. E vem fazer aqui uma obra de conciliação. A coisa que mais me impressiona na minha vida é a Trindade. Como 3 podem ser um? Sendo 3 diferentes. 3 diferentes. Porque uma pessoa semelhante à outra é um clone. E Deus não é clone. Eles são diferentes. Mas eles são um. E esse é o grande mistério da relação. E o que gera... Por que nós não temos comunhão entre nós, marido e mulher? Por que a gente não é mais divertido na comunicação? Então eu tive pesquisando, vendo outros, pensando. A primeira coisa que inibe a relação é a crítica. Criticar é uma posição de juiz ou uma posição de superioridade. Vinícius de Moraes disse: amigo é um bicho semelhante a mim. Como é que eu vou ser amigo de um trem superior a mim? Que critica, que vive criticando. Você não casou com você mesmo? Você casou foi com um outro. Você não tem o direito de querer fazer com que o outro seja igual a você. Eu gosto de Deus, além de tudo, pela sua originalidade. Não tem 2 folhas de qualquer árvore dessa aí que seja igual.
Não tem dois flocos de neve iguais. Não tem dois caroços de areia igual. E nós queremos todo mundo igual. Nós queremos que a mulher seja igual a mim, eu quero que a minha mulher seja igual, que pense igual a mim, que faça igual a mim, que seja assim, que os meus filhos sejam iguais a mim. Gente, isso aqui não é um caminhão de soldado japonês, não. Isso aqui é originalidade. Por que eu sou crítico? Que posição mais incômoda é essa de eu viver criticando o outro? Hein? A outra coisa, o outro ser que estraga a comunhão a custos muito pesados é a cobrança. Nunca você vai formar um amigo com cobrança. Você pode até não concordar. Mas se você ficar contabilizando débitos e créditos, você quebra a comunicação. Por que o cara não desembucha? Uma vez eu sentei com um casal que disse que não se falavam. Ele não fala comigo, pastor, mas ela só fala comigo me criticando. Aí eu resolvi ser juiz. Eu digo, eu vou ser juiz de futebol. O que foi que vocês estão aí? Tem bicho? Hein? Frio. Não, deixa assim não, que aqui tem que servir. Aí o juiz de futebol, quando tem uma penalidade, ele apita. Eu digo, eu vou fazer o seguinte, na hora que vocês vão conversar, na hora que eu perceber que um invadiu o terreno do outro, eu vou dizer, diz de novo. Reformule a frase. Aí começamos. Vamos agora. Partida. Quem é que partiu primeiro? A mulher. Ela já partiu fazendo uma falta no meio do peito dele. E eu... Ele, quando eu vi, ele fazia assim. Aí eu já apitei. Aí fui. Eu apitei assim durante uns 4 minutos. Diz de novo, reformule. E aí foi. Depois de 1 hora de conversa, os dois contaram, falaram, ele virou assim e disse, meu Deus do céu, eu nunca pensei que ia falar na minha vida tanto. Porque o que inibe a comunicação é a cobrança. Eu descobri, depois de algum tempo, e agora eu falo aqui com os psicólogos, para ver se essa descoberta, quem me ajudou nesse assunto foi Jay Adams, quando ele esteve aqui no Brasil. Eu fui fazer um curso com ele. E ele disse o seguinte, quando você olha, você chega no consultório de uma pessoa, ele vai olhar para você. E ele vai contar um caso.
O caso que ele vai contar não é o verdadeiro. Ele vai contar um caso, alguma coisa. Se você fizer assim com a testa, ele fecha o filtro imediatamente e não lhe conta a história. Porque você fez uma reação de admiração ou de crítica. E ele se tranca. É isso mesmo? Faz juízo de valor. Faz juízo de valor. E ele se fecha. Outro C. Primeiro é crítica. Segundo é cobrança. Meio parecido, mas eles não são iguais. A crítica está ligada aos valores do que a pessoa é e a cobrança do que ele faz. O terceiro C do capeta é o controle. Olha, gato não anda de coleira nem a pau. Não dá para você colocar a coleira em gente e controlar. Ou ele vem espontaneamente para a relação, ou então todo o sistema de controle vai acabar essa unidade de pessoa. Você vai ter o indivíduo junto na casa, mas não a pessoa. Vão viver a vida toda junto. Mas não vão fazer dueto nem que a vaca tussa. Talvez duelo. Né? A competição é o quarto C. Esse está acabando com os relacionamentos. Eu compito com você. Quem é que dança melhor? Acaba a dança. Na hora que você começar a dançar e começar o outro dizer assim, eu danço melhor do que você, acabou a dança, começou a competição. Dança não é coisa de competição, dança é divertimento. Começou a competir, não tem dois de jeito nenhum. Vai ser um querendo ganhar do outro. E aí pronto. Adoece. Adoece o pai, adoece a mãe, adoece toda a família. Aí a família unida vai permanecer totalmente doente. O quinto C é muito interessante. Eu fui verificar um autor que me deu essa ideia. Ele chama de o C da crase. O que é a crase? É quando o artigo e a preposição se fundem num só. Eu vou à cidade. Quando uma personalidade é engolida pela outra. Não tem mais duas pessoas. Vamos? Vamos. Não vamos? Não vamos.
Você gosta? Gosto. Você não gosta? Não gosto. E aí, não há acordo. Há uma aglutinação, uma assimilação do outro, e aí que deu outro. Desapareceu. Não tem mais o outro. Outro dia eu vi uma frase muito interessante que me chamou a atenção. Um pastor pregando, ele disse assim: Satanás é tão astuto, mas tão astuto, que ele vem e fala para você as coisas de tal maneira que você o chama de eu. Aí eu comecei a prestar atenção. Eu odeio fulano. Quem odeia é filho do diabo. E ele foi falando isso para você, ó, de pai para filho, até para você dizer assim: eu odeio fulano. Você chamou Satanás de eu. Ficou tão íntimo, né? Que você ficou aglutinado por ele. Ele acabou tomando conta da sua personalidade. Porque olha aqui, gente. Se Cristo vem habitar em mim, eu não vivo mais, mas Ele vive em mim, e a vida que eu agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, não é uma crase, no sentido de sufocação, é uma expressão de uma vida diferente, onde eu posso perdoar aquele que me ofendeu. E se eu não perdoar, eu me torno escravo da mágoa e do ressentimento. Quando foi feito o contrato com você? Você estava casado há quanto tempo? Aqui, rapidinho, quanto tempo você está casado? 20 anos? Foi feito um contrato lá. De lá para cá, esse contrato modificou algumas vezes? Se não modificou, o negócio está errado. Quantas vezes você já errou nesse período todo? Quantas vezes você já pediu perdão? Quantas vezes você já foi perdoado? E por que o casamento não está funcionando bem? Porque alguma coisa está aí amarrando. Tem algum osso de cobra aí enfiado na garganta. Crítica, cobrança, controle, competição, a crase de você sufocar o outro, que o outro não tem mais voz. A voz é a minha. E o último C do capeta é o ciúme. É um cabresto curto que não deixa, tem medo de perder. E aí não forma amigo. Não forma amigo. Forma uma relação de obrigação. De ficar aí porque tem filho, porque tem patrimônio, porque tem não sei o quê, porque tem que dar satisfação à sociedade. Outro dia eu estava conversando com um casal, com ele. Ele disse: minha mulher me traiu. Eu disse: e qual é a sua proposta? A minha proposta é o perdão. Eu quero falar para uma coisa para você. Qual é o pecado que não tem perdão? Tem um pecado que não tem perdão.
é não crer que todos os pecados têm perdão. Porque o Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E não crer no Espírito Santo é crer que os pecados não têm perdão. E que tem pecado maior do que outro. É não crer que o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para libertar as pessoas. Mas ele me traiu. Ao traidor, Jesus disse para ele assim: amigo, a que vieste? Eu não posso, eu não tenho alternativa. Na minha vida, se eu quiser viver com salubridade, eu não tenho alternativa a não ser estar coberto com o C do céu. O C do céu é Cristo, que remove toda essa crítica, essa cobrança, esse controle, essa competição, essa crase, esse ciúme, para que eu viva uma vida cristalina, crística, suficientemente capaz de entender que 2 é melhor do que 1. Quando 2 se tornam 1, depois esses 2 podem andar como 2, não competindo, não criticando, não controlando, não cobrando, não sufocando, craseando, não enciumando, mas se amando com seus defeitos, com as suas falhas naturais. Como é aquilo que você me disse hoje, Maura? Defeito e diferença. Defeito e diferença. Repete a frase que você me deu agora, com todas as suas S's e R's. Nossa tendência é olhar o que o companheiro da gente, parceiro da gente, fez diferente e olhar aquilo como defeito. Não consegue perceber que ele vai ser diferente, porque Deus não fez 2 pessoas iguais. Prestou atenção o que a professora está dizendo ali, minha gente? Diferença não é defeito. Diferença não é defeito. Eu costumo olhar a diferença dela e acho que é um defeito. E aí eu começo a controlar, criticar, e aí o sujeito vai. Eu sou tão perfeito. Como é que pode? Como é que pode? O casalzinho estava casado novo. Ela tinha 20 anos, ele tinha 27. Estavam casados há 2 anos. A fazenda do lado, o marido morreu. Deixou uma viúva bem aprumada. Com 3 filhinhos, e ele foi ajudar a viúva, e ajudou tanto que ela acabou tendo uma gravidez. A esposa soube, chamou o marido, a moça, a viúva, sentaram-se à beira da lareira. Ela disse: eu fiquei com muita raiva do meu marido. Eu tive vontade de matar ele e você. E eu fui para o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus me disse:
assuma essa criança. Então eu estou fazendo uma proposta aqui. Você vai ter a criança na minha casa. E depois eu fico com ela. E aos 57 anos, quando ela contou isto para de Verne Fromk, ele disse: havia uma serenidade no seu rosto, de uma senhora de 20 mais 57, 77 anos. E ela dizia: todas as vezes que o meu marido olha para mim, ele sabe que eu não perdoei para ele ficar culpado, mas eu o perdoei para nós vivermos unidos pro resto da vida. Isso só Jesus Cristo faz. Isso é o milagre do céu. Porque Jesus não veio para aqui, para nós, para a gente ser apenas um poço de teologia, saber doutrina bíblica, mas para que nós fôssemos uma expressão da vida dele. Você pensa que ela não sofreu? Sofreu. Mas o ser do céu completa a falência do ser humano. Então, queridos, eu vejo que é melhor a gente tratar o casamento com a comunicação de cima, os perdoar. E amanhã eu vou usar as 6 letras da palavra amigos para formar uma relação mais ou menos equilibrada. Amigos. A-M-I-G-O-S. A-M não. A-M-I-G-O-S. Amigos. Se o casamento não formar amigos, ele vai formar rígidos, competidores, cobradores. O que é? Cobradores, críticos, controladores, competidores, craseadores, ciumentos. E não vai ter dança nem a pau. Eu lamento profundamente não saber dançar. E quando eu vou dançar, agora a mulher vai aguentar firme. Agora quando eu vou dançar, eu danço do jeito do Piauí. Aquela dança. Aí ela me diz assim: você não sabe dançar do outro jeito? Aí eu murcho. Você também não sabe, mas você não precisa me criticar, não. Você não sabe dançar? Não? Eu não consigo nem cantar e bater palma. Você não... Pode ver, quando eu canto, eu não canto e bato palma, não consigo. Eu canto, você canta. Mas não sei bater palma e cantar. Então você não encanta. Ele ri de mim. Só canta, não encanta. Se eu for dançar com ela, eu piso no pé. Então eu já pensei em fazer um curso de dança para poder aprender. Nós já pensamos, mas nunca saiu do papel. Estou só no plano. Mas nós precisamos aprender a dançar naquilo que Harry Nowen chamou: transforma o seu pranto em dança. Transforma a sua choromingação, sua crítica, seu controle. Transforma isto em dança.
Porque você não vai ter um par perfeito aqui na terra. Se for perfeito, vai ser aquelas bonecas que foram roubadas, puseram um chip na cabeça daquilo ali. É preferível um mau hálito verdadeiro do que um bafo cheiroso de hipocrisia. Por favor, entenda, a figura é bem tosca. É bem tosca. Mas ela é verdadeira. Então nós precisamos ganhar essa dimensão para poder fazer a dança dos que foram aceitos por Jesus Cristo. O Evangelho é lindo. Quando você vê o filho voltando para casa, depois de ter gasto tudo, acabou com tudo, e dentro de uma consciência econômica, capitalista, você acabar com metade da fortuna da fazenda, da propriedade dos pais, acabar com tudo, e o filho ainda vir com a mentalidade de pagar, porque ele disse, eu quero ser um empregado lá, e o pai corta o discurso dele e diz, não, você é filho, aqui em casa não tem esse negócio de troca de favores, você é filho, vem para cá e vamos fazer a festa. Será que não é possível a gente fazer essa festa a dois? Com linguiça. Como é que chama aquele negócio que lá no Honey Rock nós comemos? Salsicha com marshmallow. Salsicha gelada com marshmallow. Com banana verde. Banana verde. Salsicha gelada e marshmallow. E o fogo, caçando o fogo lá. Gabriel, o filho do Julinho, dizia assim, pastor Gleison, vamos para lá que tá lá, tem menos gente. Nós fomos lá para um buraco, e tinha uma fogueira, e ficava assando assim, e fazer festa com salsicha, e marshmallow, no escuro, e muriçoca. Não, e caía a salsicha. Hã? Hein, Mário? Eu queria, porque é muito lorde você sentar num restaurante chique de Paris e tomar um vinho caro e tomar um negócio. Eu estou falando é de salsicha com banana verde e você fazer daquilo ali um grande banquete, hein? Um banquete, meu velho. É banquete. Morrendo de fome. Ainda bem que tinha. Não era, Márcia? Não tava, você não estava lá? Ah, é, você não foi, você ficou. Você perdeu, Márcia. Você perdeu. Você perdeu. Mas a Yara estava lá comendo salsicha. Hein? Foi boas-vindas. Nem nada. Aquilo foi fantástico. Meu Deus, me dá sanidade para eu fazer festa com banana verde e poder celebrar a vida com a mulher que o Senhor me deu, com todos os defeitos e virtudes dela. Amar Carmita é fácil. Come um sal com ela. Um saco. E ela comendo comigo. O senhor, nós temos defeitos, nós temos problemas. Por 2 ou 3 vezes, eu acho que mais, nós pensamos em nos separar. Nós tivemos crises boas. Vamos acabar com esse negócio aqui que não dá para romper. Aí o Senhor Jesus diz assim, dá para romper sim. Eu vou entrar nesse negócio aqui e dá para romper. Vocês precisam parar de ser idiotas e depender de mim. Então, eu queria deixar com vocês essa
pesada ilustração. E vale a pena a gente fazer festa com banana verde, com salsicha gelada, congelada e marshmallow. E tava bom, não tava? Pronto. Tinha uma música boa. Eu posso contar tudo, brother? O Gabriel sabe. Amigo não conta tudo. Os segredos particulares a gente. Ô, gente, vocês estão com fome? Vocês têm alguma coisa para tratar com o seu cônjuge agora? Todo mundo tem. Mentira que ele não tem. Eu vou falar logo. Deixa eu dizer um negócio. Um dia desse, mais ou menos uns 2 anos atrás, na hora da ceia do Senhor lá na igreja, eu disse assim, ó, às vezes você tem aí, até tá perto de você, uma pessoa que você não está magoado. Seria bom, antes de tomar a ceia, tomar uma decisão e conversar com essa pessoa. Se não der para falar logo, fala depois. E eu nunca tinha imaginado que um casal que estava lá na igreja, um casal, magoadinho, eles se perdoaram ali na hora. Se Glênio, você não tivesse me chamado a atenção daquilo ali, a gente ia ficar com aquele troço. Eu estou fazendo um casamento e falando sobre perdão. Terminou, o casal veio para frente, disse, o senhor fez hoje 2 casamentos. Digo, 2 casamentos? Como assim? Dos noivos e o nosso. E o que aconteceu com vocês? Estamos casados há 34 anos, 17 anos, eu guardo bem datas, por causa, e ainda essa é bem fácil, metade. 17 anos nós estamos morando no mesmo teto, mas em quartos diferentes. Ela num quarto, eu no outro. Nós não nos damos. Quando o senhor falou ali sobre perdoar 70 vezes 7 ao dia pela mesma falta, e que nós não tínhamos capacidade, que isso tinha que vir de Deus, eu pedi a Deus, Deus me dá essa capacidade. E eu virei para ela assim, você seria capaz de me perdoar por tudo que eu fiz com você? E ela virou para mim, você me perdoa? É bom não deixar para amanhã, é bom tratar as mágoas, porque isso é curador. E saber o seguinte, vai cometer outras faltas depois, mas eu tomo banho todo dia. Toda vez que eu fico sujo, eu tomo banho. Até mesmo porque a minha esposa não deixa ir para a cama, você toma banho. Eu tenho uma aqui que diz assim, uma plaquinha, tome banho antes de entrar no ônibus, que o nariz dos outros deve ser respeitado. Num ponto de ônibus aqui. Eu estou com uma série de coisas interessantes. Tem uma do pai de santo por internet. Ele baixa o santo por internet, por tuitada. Pipoca é feita em micro-ondas, galinha assada aquele negócio de acender. Em vez de a farofa também é preparada, não é todo moderno o negócio, já vem comprado. E ele está
oferecendo serviços para trazer as pessoas para a unidade. Eu digo, essa é nova, né? E o perdão, meu irmão, não precisa usar pipoca feita por... Mas uma coisa é certa. No casamento do meu filho, eu falei uma coisa. Milho de pipoca é duro. Não é? Tem muita gente que quebra o dente com milho de pipoca. Mas fogo no fundo da panela e azeite dentro dela faz o milho de pipoca dar cada risada e ele se abre numa festa, numa dança dentro da pipoca, da panela, e ri, e grita, e pula. Mas tem uns que não há jeito, e vira piruá. Eu não sei por que ele virou piruá, mas ele ficou ali. Eu fui perguntar para uma pessoa por que ele vira piruá. Ele disse, eu acho que ele fica numa posição entre o fogo que não aquece direito, então ele se fecha. Só serve para porco e para galinha. Se você não se abrir para virar milho de pipoca, não virar. Para aqui no cinema hoje, foi tão bom comer aquela pipoca, né? Uma delícia. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.